Graças a Deus. Aproveitando que os irmãos estão em pé, abra a sua Bíblia, Provérbios, no capítulo 23 e o versículo 26. Graças a Deus pela presença do glorioso Espírito Santo em nosso meio. Deus tem uma palavra aos nossos corações aqui nesta noite. Esteja atento a tudo aquilo que Deus tem para você neste santo lugar. Provérbios 23, verso 26 diz assim: Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Amém. Quero estar assentados por bondade. Meus queridos irmãos, Pastor Davi, que me antecedeu aqui, já fez menção sobre os desafios que surgem diante de nós diariamente. Somos pegos por novos desafios e tantas coisas que surgem na nossa vida. E diante de tantos desafios e de tantas coisas que venham a surgir, e muitas das vezes surpreendidos de alguma forma ou de outra, por decisões que precisamos tomar, e muitas das vezes decisões delicadas, e que poderão, diante de alguma decisão, trazer algo de mudança grandiosa, quem sabe, na nossa vida, na nossa família. E decisões tomadas de forma correta trarão mudanças positivas. Decisões tomadas de forma errada trarão consequências negativas na nossa vida. Quando lemos o texto de Provérbios no capítulo 23, o verso 26, eu gostaria aqui de falar um pouco sobre a nossa vida cristã. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos, ou que os teus olhos possam gostar dos meus caminhos. Meus queridos irmãos, para nós caminhar, nós precisamos ver, olhar e saber aonde estamos caminhando. No Evangelho de Lucas, no capítulo 9, o verso 62, eu vou ler alguns textos bíblicos, quem sabe eu vou ser um pouco rápido nas leituras, quem sabe você não vai conseguir acompanhar para abrir a Bíblia e às vezes já estar acompanhando. Mas você preste atenção nos textos que eu estarei fazendo menção aqui. O Evangelho de Lucas, no capítulo 9, e o verso 62, Jesus disse: Ninguém que lança a mão do arado olha para trás, é apto para o reino de Deus. Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Eu creio que todos nós sabemos o que se trata o arado em si, que trata sobre a questão de lavrar a terra, e entendemos o que é um arado. E Jesus, na realidade, quando ele trata aqui o sentido em dizer, ninguém que lança a mão ao arado, porque quando alguém está arando a terra, ele está olhando para frente. Como nós vamos arar, lavrar uma terra, lavrando ela, olhando para trás? Nós vamos fazer as coisas de forma errada, não de forma correta. E Jesus disse assim, ninguém que lança a mão no arado, olha para trás. Por quê? Nós não podemos estar divididos. Nós não podemos estar querendo arar, indo para frente e olhando para trás. As coisas não vão funcionar. Existem pessoas, e muitas pessoas nos dias de hoje, que andam divididos, cocheando em dois pensamentos. A própria palavra de Deus, lá em primeiro livro de Reis, no capítulo 18, 21, Elias, quando se chegou ao povo, disse: até
quando cocheareis entre dois pensamentos? Aí ele diz assim, ó, se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, então segui-o. Eliseu estava dando uma opção, mas diz que o povo, porém, nada respondeu. Ficaram quietos. Meus queridos irmãos, a decisão de servir a Cristo, de olhar para frente, pegar a mão no arado e saber que nós precisamos fazer o serviço direito. Porque se nós olharmos para trás e formos olhar para trás, para de arar. Deixa eu trazer algo aqui, não no sentido literal, mas para que todos nós possamos entender. Se eu estou lavrando a terra e vou querer olhar para trás, eu devo parar de arar. Se eu olhar para trás, olhar para que o sentido de olhar para trás? Se eu cometi algum pecado, algum erro, olhar para trás para corrigir, para que eu não venha fazer errado para frente. Agora, existem pessoas que eles não querem largar a mão do arado, fizeram as coisas erradas atrás e continuam fazendo errado para frente. E não olham diante dos seus atos e as suas ações aquilo que não agradou a Deus e continuam fazendo. Eu quero crer que você que está aqui nesta noite, e que quando diz o texto aqui, que eu fiz menção e que Elias, eu não vou entrar no contexto do versículo lido, mas claro, Elias estava ali diante de um grande desafio com o povo e os profetas de Baal, e aí quando Elias faz um desafio, e aí ele diz, olha, quem serve a Deus, toma uma posição, diz aqui, ó, que lado você está? Eu sirvo a Deus. Não, eu sou dos profetas de Baal. Não, eu sirvo ao teu Deus, Elias. Eu quero crer que você que está aqui, não é uma pessoa dividida, não é uma pessoa com pensamento dividido, mas eu creio que você que chegou aqui nesta noite, chegou com um pensamento convicto, com uma consciência convicta, de que você veio sobretudo aqui neste lugar, enaltecer a um Deus que te criou, um Deus que te salvou, um Deus que nos proporcionou a graça, a oportunidade de estar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse, ninguém que põe a mão no arado, olha para trás. Meus queridos irmãos, se cometemos algum erro, não olhamos para trás no sentido de querer somente lamentar as coisas que aconteceram, mas vamos corrigir e olhar para frente, corrigir e saber que precisamos continuar lavrando, precisamos continuar trabalhando, precisamos continuar lutando, precisamos continuar acreditando num Deus que nos criou, num Deus que nos salvou, num Deus, meus queridos irmãos, que não é uma mera energia, uma influência, uma força, mas é na realidade um Deus, uma pessoa, no que se trata aqui, que continua agindo nos nossos dias. E se estamos aqui e os nossos olhos humanos não o veem como os olhos humanos, mas pela fé podemos ver o Deus do qual nós servimos e da sua grandiosidade. Louvado seja o nome de Deus. Arar olhando para trás é um coração dividido. Paulo, ele não tinha um coração dividido. Ele olhava para frente. Quando ele fala em Filipos, aos Filipenses, no capítulo 3, verso 13, e ele fala em Filipos alguns que se achavam perfeitos. Alguns em Filipos se consideravam pessoas, não, eu sou perfeito. Aí ele diz assim, ó, irmãos, ele, Paulo, falando, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Quer dizer, eu não estou dizendo que eu sou uma pessoa perfeita, não tenha erros, não cometa pecados. Quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço. Eu tenho convicção do que eu estou fazendo.
uma coisa eu faço, é que me esquecendo das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Sabe o que está querendo também dizer o texto? É pessoas querendo trazer o teu passado, às vezes, ou o nosso passado negro em pecado, e que Deus já nos perdoou através da confissão e o arrependimento, e às vezes pessoas achando-se na super perfeição, dizendo que você não tem como ser um filho de Deus, porque você cometeu muitos pecados no passado. Paulo afirmou, e isso o crente salvo em Cristo Jesus, por mais que tenhamos pecado, mas se nós nos arrependemos, o glorioso sangue de Jesus Cristo nos purificou de todo pecado. E dissemos também, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que me esquecendo das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão adiante de mim. Deus tem muito mais para dar para mim, Deus tem muito mais dar para você, Deus tem muito mais para fazer. Se alguma coisa, quem sabe, não deu certo, prossiga. Deus tem algo mais na frente. Não olhe para trás, não fique lamentando o passado, mas saiba do que esteja diante de ti, porque muito Deus tem para nos dar. Oh, maravilha! E ele segue no versículo 14: prossigo para o alvo. Aleluia! Prossigo para o alvo. Eu não perco o foco. Eu sei para onde eu estou indo. Eu sei o esforço que eu estou fazendo. Eu sei da luta que isto me custa. Eu sei de quanto sofrimento às vezes me causa a fidelidade, a sinceridade, a santidade, a renúncia e a pureza de coração e vestes limpas. Mas eu prossigo com alvo, eu prossigo com foco, eu tenho um objetivo. Aleluia! Quando ele prossegue dizendo, eu prossigo para o alvo, para quê? Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quer dizer, Deus tem um prêmio para mim, para ti. Deus tem um prêmio para nós. E nós não podemos perder o foco. Nós não podemos perder o alvo. Nesta caminhada de fé, o inimigo quer fazer com que eu e você venhamos perder o foco da onde estamos trilhando, dos caminhos, do caminho da verdade que seguimos, da palavra de Deus. Nós não podemos perder o foco. Não perca o foco, não perca o alvo. Prossiga, prossiga, porque nos tempos aqui, meus queridos irmãos, do apóstolo Paulo, alguém que prosseguia com o alvo, ele não perdia a atenção, ele estava correndo, ele não poderia perder a atenção com o que estava acontecendo do lado, não, mas ele tinha que lutar, ele tinha que chegar em primeiro. Quer dizer, ele recebia um prêmio, ele tinha um local de destaque. Prossiga para o alvo. Na caminhada, Satanás vai querer fazer desviar a tua atenção de Jesus Cristo, mas não desvie a atenção do Senhor. Fique focado em Cristo, fique focado no Senhor. Acredite naquilo que Deus poderá fazer na tua vida, porque o Deus que nós servimos é um Deus que continua conosco para abençoar o seu povo e a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Olhar fixo para Jesus, Hebreus 12:2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Aleluia. Sabe por quê? Obrigado. Sabe por quê que Hebreus não faz menção de Jesus como incluindo nos heróis da fé? Porque ele é o autor. Aleluia. Aqui diz assim, Hebreus 12:2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Quer dizer, os heróis da fé dependiam do autor. Eles só chegaram lá porque eles dependiam do autor, do Criador, do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. E diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Portanto, não perca o olhar em Jesus.
porque Ele é o autor da nossa fé. Não perca o olhar em Jesus, porque se eu ou você perdermos o foco, o olhar em Cristo, a nossa fé desfalecerá. Mas enquanto estivermos focados em Jesus, a nossa fé será fortalecida, a nossa fé será crescida, a nossa fé será aumentada. Pode ser do tamanho de um grão de mostarda, ela pode ser uma sementinha pequena, mas ao ser plantada, ela germinará, ela haverá de crescer, e o nome do Senhor será glorificado, porque o milagre de Deus chegará na minha casa e na tua. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós precisamos ter cuidado com os nossos olhares, porque podemos perder o foco. Não podemos perder o foco, mas na caminhada o inimigo está por aí. E existe o perigo da concupiscência dos olhos. Na primeira epístola de João, no capítulo 2 e o verso 16, porque tudo que há no mundo, diz, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. Meus queridos irmãos, fala de algo interior que sai lá de dentro da pessoa, de algo má que se produz lá dentro. A concupiscência da carne, tantas coisas acontecendo. A fornicação, o adultério, a prostituição, tantas coisas nesse sentido e outras mais que poderíamos citar aqui. É pecado, a concupiscência dos olhos, a cobiça, tantas outras coisas, o homem cobiçando tantas. O pastor Davi aqui fez menção, e às vezes alguém pode ter dificuldade, e eu, graças a Deus, não tenho dificuldade quando se fala em dinheiro, e eu sempre uso dizer assim, porque é uma questão de fé, e é uma questão de fidelidade, e é uma questão de doação. Quer dizer, as coisas não me prendem nesta vida. Se for para mim me doar por completo, eu estou aqui, Senhor. A minha vida está nas mãos de Deus. Agora existe um perigo, quando as coisas desta vida começam a fazer parte do nosso coração, começa a imperar, a sobressair no nosso coração. Quando o dinheiro começa a sobressair, quando o materialismo começa a sobressair, quando as outras coisas parecem ser mais importantes do que nós nos rendermos ou cultuarmos a Deus. Temos que fazer diferenciação e saber conciliar as coisas, e saber aquilo que Deus tem dado para mim e para você, aquilo é para servir de bênção. Serve de bênção para a igreja. Dê para o Senhor o que é do Senhor, dê para o Senhor o que é do Senhor. Sabe o que Acã um dia quis fazer? Ele quis tomar o que era do Senhor. E sabe o que aconteceu com Acã? Ele acabou sendo destruído e morto. Acã, porque o povo de Israel estava tomando as terras, estavam tomando posse daquilo que Deus tinha prometido, porque quando eles estavam cativos lá no Egito, e quando eles estavam tomando posse das terras, e uma das cidades que eles acharam assim, essa cidade ali parece que é pequena, não precisamos mandar todos os nossos soldados, quem sabe uns 3.000 soldados é o suficiente, a cidade de Ai aí vai ser tranquila, nós vamos destruir e vamos tomar posse da cidade. Mas chegaram lá, foram derrotados, e Josué lamenta. O que aconteceu? Há pecado no meio de vós. E aí Deus fala, e Deus se manifesta, e chegou em Acã, porque havia algo que tinha sido proferido, que tudo que fosse conquistado referente a ouro, prata, ferro e algumas outras coisas, tinha que ser oferecido ao Senhor. Aquilo que não tinha sido mencionado nos textos bíblicos, que a palavra de Deus fala lá em Josué no capítulo 7, você pode ver e pode ler em casa com atenção todo o capítulo, você vai ver que há determinados utensílios que seriam oferecidos ao Senhor. O que não seria oferecido ao Senhor seria queimado. Havia capas babilônicas e tantas outras coisas. E o que Acã fez?
resolveu pegar algumas coisas para si, daquilo que não lhe pertencia. O que é seu, o que não é seu, não é seu. Dê para o Senhor o que é do Senhor. Aleluia. E também não tire de alguém que não lhe pertence. Aleluia. Devemos ser justos, porque servimos um Deus de justiça. E quando eu falo de um Deus de justiça, eu falo de um Deus justo, não de um Deus vingador. De um Deus que sabe pesar na balança dele, a justiça dele. Não a justiça que nem a do homem, que é falho. Que alguém julga de uma maneira, outro julga de outra, a mesma causa e julgam diferente. Alguém pode estar cometendo uma injustiça, mas, meus queridos, o nosso Deus é justo. E para com os seus filhos, para com os que servem, para com os que buscam, para com os que o seguem, para que os que o andam no caminho, como diz o texto, dá-me, filho meu, o teu coração. Quer dizer, o Senhor não quer somente o seu corpo presente aqui nesta noite, mas Ele quer a sua alma e o seu espírito. Doe-se por completo ao Senhor Todo-Poderoso. Cultue corpo, alma e espírito, e o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Dá-me, filho meu, o teu coração, e observe, e que você possa gostar do caminho do Senhor, dos caminhos do Senhor, dos meus caminhos, diz o Senhor. Eu quero crer que ninguém está aqui obrigado. Você chegou aqui porque você gosta do caminho do Senhor. Aleluia. Senão, quem sabe você tinha ficado encasuído em outro lugar. Se você veio aqui, é porque o caminho do Senhor é bom. Ele pode ser espinhoso, ele pode ser duro. É que nem pastor Seno, numa das reuniões dos nossos obreiros, falou antigamente se existia muitas compras de terras e terrenos e pastagens, e onde se comprava, e muitas das vezes alguém dizia assim: ó, essa terra nós não queremos porque ela é muito pedregosa, tem muitas pedras, ela não tem valor. Aí o outro olhava assim e dizia assim: não, mas essa terra é boa. Aí sabe o que ele fazia? Ele pegava as pedras e fazia cerca com as pedras, e limpava o terreno, e o terreno ficava fértil, o terreno ficava valorizado. Quer dizer, ele não precisava nem gastar em fazer as cercas, as divisas, para poder valorizar mais a sua propriedade. Quer dizer que ele tirava as pedras que estavam na propriedade e fazia os muros. Quer dizer, ele não tinha um gasto e valorizava a propriedade. O que eu quero dizer com isso nesta noite? As pedras que estão no caminho, aleluia, não servirão de tropeço, mas servirão para você erguer ao Senhor um altar e glorificar o nome do Senhor. E você será com certeza abençoado pelo Senhor. Aleluia! Alguém pode jogar pedra no caminho, pode jogar em você, mas joga quando dá fruto, porque se temos fruto, eles jogam pedra mesmo, mas não tem problema. Nós temos um Jesus que caminha conosco, que anda conosco, que fala conosco, que se manifesta no nosso meio e que continua agindo nos dias de hoje. Não sejamos um Acã, eu quero crer aqui, e não sejamos um Judas Iscariote, que começou a olhar para o dinheiro, começou a olhar para as 30 moedas de prata e negou o seu mestre. E ele era o tesoureiro, ele era um dos apóstolos, ele estava junto com os discípulos. Irmão Roberto, mas essa mensagem, hoje à noite, sabe o que Deus quer dizer para mim e para você? Que nós precisamos estar vigilantes. O inimigo de nossas almas, ele não dorme, ele está atento. Sabe o que ele quer? Fazer com que eu e você venhamos desviar dos caminhos do Senhor. Ou se você não estiver no caminho, se você estiver dividido, ele quer que você continue dividido e continue olhando para trás e arando. Quer dizer, você não faz nenhuma nem outra coisa direito. Mas eu quero crer que você que está aqui nesta noite veio realmente para olhar para frente, lavrar a terra, limpar a terra, aleluia, e fazer aquilo que o Senhor realmente venha se agradar com meus atos e atitudes. Acã viu
cobiçou e pegou o que não era devido. Eu quero crer que eu e você, aleluia, somos testemunhas vivas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se somos testemunhas vivas, louvado seja o nome do Senhor, estaremos fazendo o que lhe agrada. O perigo de desviarmos o nosso olhar. Meus queridos irmãos, quando nós formos observar a passagem de Mateus, lá do capítulo 14, o verso 29 a 31, nós vamos observar quando os discípulos estavam lá em alto mar, lá pela quarta vigília, lá pela madrugada, quase ao amanhecer, e aí eles estavam lá, e meus queridos irmãos, estava lá os discípulos, e de repente Jesus vem caminhando sobre as águas. E quando Jesus vem caminhando sobre as águas, eles ficam apavorados. Eles pensaram assim, é um fantasma. E de repente Jesus disse, não, tem bom ânimo. Sou eu, sou Jesus. E aí Jesus se manifesta falando, e Pedro daí, ousadamente, Pedro se manifesta, mas se és tu, Jesus, caminhando sobre essas águas, então que eu também possa caminhar sobre essas águas em sua direção, como prova de que és tu mesmo. E quando Pedro começa a caminhar, e ele caminha sobre as águas, mas de repente, ele olha para o vento, ele olha para a tempestade, ele afunda. O que eu quero te dizer? Duas coisas dentro desse ponto nesta noite. Jesus está vindo em tua direção. E quem sabe você não tem se apercebido que é Jesus. E quem sabe você pode pensar que alguma coisa não vai dar certo na sua vida. Não retroceda e não volte, em nome de Jesus. Isso aqui é profético nesta noite. Deus está falando bem forte conosco. Aleluia, não retroceda e não volte. Não importa se é a madrugada fria, se o vento bateu, se a tempestade bateu, se você está sozinho, a madrugada fala algo de escuro, de prova, de luta, de algo às vezes até tenebroso, de algo que vem para lhe assombrar. Não temas, Jesus vem em tua direção, mas não se assuste, não pense que é um fantasma. Acredite que é Jesus vindo em tua direção. Aleluia! E Pedro olha para Jesus e caminha sobre as águas. Mas sabe quando ele afunda? Quando ele olha para o vento, quando ele olha para as águas, aí ele afunda. Não perca o olhar em Jesus, porque enquanto você estiver olhando em Jesus, se o barco vier a naufragar, descanse no Senhor, que sobre as águas caminharás e não te afundarás, porque olhando estás para o Mestre, o Senhor, o Salvador da tua vida, que salvará você, te restaurará e te tirará desta tempestade e te colocará em lugar firme. Creia, porque assim diz o Senhor para ti nesta noite. Oh, maravilha! Eu sinto o poder do Espírito Santo aqui neste lugar. Aleluia, eu sinto o poder do Espírito Santo. Eu passei em umas congregações e Deus falou, e volto a dizer aqui, Deus às vezes nos permite em passar situações difíceis. E alguns desistem nestes momentos. Feliz é você que mesmo em grande tempestade, você continua olhando para Jesus, olhando para Jesus, olhando para Jesus, acreditando que é Ele que vai salvar você da situação em que você se encontra. Aí Jesus diz o ensino de Jesus, e parece que Jesus é meio radical, mas não é. Mateus 5:29. Se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Já pensou? Aí diz, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. É claro que eu vou aqui dizer, e segundo o que eu entendo, que não é no termo literal. Porque se arrancar o olho direito, você pode pecar com o olho esquerdo. Você vai ter um outro olho.
Mas o que Jesus está chamando a atenção aqui, o que o Senhor está chamando a atenção aqui, é no sentido de realmente o caso é sério. Já pensou arrancar um olho? O caso é sério, é profundo. Quer dizer, se tem alguma coisa que está fazendo você perder o céu, Jesus está querendo chamar a tua atenção tão de perto, tão profundo, que ele disse: olha, arranca um olho. Já pensou? Isso é grave, isso é sério, isso é caso de hospital. Isso pode ser caso às vezes de morte, mas pode ser morte do físico, mas não do espírito, porque Jesus estava querendo dizer: não vá para o inferno com o pecado com que você está, mas antes se arrependa, se humilha, e o glorioso sangue de Jesus Cristo haverá de te purificar. Esta é a vitória do povo de Deus. Vontade. Lucas 9:23, e dizia: se alguém quer vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Poxa, parece que essas colocações de Jesus são fortes, né? Tome o seu carro, tome a sua casa, vamos aí desfrutar, vamos fazer uma festa. Jesus está dizendo: tome uma cruz. Parece assim uma contradição dentro da nossa ótica humana. Mas sabe, ali os discípulos provenientes da Galileia sabiam o que significava a cruz. Porque quando Jesus fala isso, ele estava chamando a atenção deles. Porque naquela época, naquelas regiões em que eles viviam, centenas de homens tinham sido mortos por este método de execução que era a cruz. E Jesus estava dizendo, ali parecia que havia um choque entre a vontade humana e a divina. Era como que dizer, diante de tantas cenas, vocês que têm visto homens sendo mortos, executados através de uma cruz. Aí Jesus diz assim, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus estava querendo dizer assim, crucifica o teu eu, crucifica o teu orgulho, crucifica tudo aquilo que não presta, junto comigo na cruz do Calvário, porque ele haveria de se entregar. Jesus Cristo estava querendo dizer, olha, você siga os meus passos, você siga por onde eu vou, porque você estará seguro, você estará tranquilo, pode ficar tranquilo, porque, meus queridos irmãos, existe uma luta entre a carne e o espírito, e Gálatas 5,17 diz, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Quer dizer, há uma luta entre a carne e o espírito, mas quando nós deixamos o Espírito de Deus habitar dentro da nossa vida, nós vencemos, meus queridos irmãos, a cobiça, meus queridos irmãos, contra a carne, essa carne em que vivemos, tudo aquilo, o espírito carnal, tudo aquilo que não agrada a Deus, nós vencemos através do Espírito de Deus. Por isso, o teu coração, Provérbios 23:17, não inveje os pecadores, antes, aí alguém pode dizer assim, mas eu vejo as pessoas fazer errado, e parece que prosperam. Aí Deus diz aqui, através de Provérbios, o teu coração não inveje os pecadores, antes permaneça no temor do Senhor todo dia. E ele continua dizendo, porque certamente você acabará bem, você vai terminar bem. Você pode estar em dificuldade hoje, mas não é eu que estou falando, a minha palavra poderia cair por terra, mas é a palavra do Senhor. Deus não vai se contradizer, e Ele está dizendo, porque certamente acabarás bem, não será malograda ou frustrada a tua esperança não será terminada, mas será fortalecida. Por quê? Porque você está olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé.
Eu vou finalizar, eu poderia falar muito mais aqui. Mas Provérbios no capítulo 2, verso 3, estejam em pé, e eu vou terminar com esse texto. E enquanto eu leio Provérbios 2, em seguida eu vou dar liberdade para alguém que deseja chegar reverentemente aos pés do Senhor, reconhecendo Jesus como Salvador da sua vida, se arrependendo dos seus pecados, se arrependendo da sua vida errada, quem sabe que fez. E isso não será vergonha. Vergonha será para Satanás, que será derrotado nesta noite, e você vencerá no sangue do Cordeiro. Porque Provérbios 2 e 3 diz: se clamares por conhecimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata a buscares, e como tesouros escondidos a procurares. Diz aqui: então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria. Da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria, sabe para quem? Para os retos. A sabedoria de Deus é diferente da do homem. Estive esses dias numa congregação falando também, com muito respeito aos nossos professores, sejam de ensinos fundamentais, ensino médio das nossas universidades, com muito respeito, mas a sabedoria que vem de cima, ela é superior à humana. Você pode ter o melhor conhecimento humano, mas a sabedoria que vem do alto é superior à humana. Aleluia! Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é para mim e para você. Escudo é para os que caminham em sinceridade. Aonde você tem caminhado? Qual o caminho que tens andado? Se você tem caminhado em sinceridade, Deus é o teu escudo, Deus é a tua proteção. E diz mais, meus queridos, para que guardem as veredas do juízo, Ele preservará o caminho dos seus santos. Viva uma vida santa, que Ele preservará o teu caminho. Aleluia. E aí você entenderá a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas do nosso Deus e Salvador. Eu quero orar por você. Bem à frente a você que Deus falou. Aleluia. Você que quer mais de Deus, você que precisa de Deus, você que precisa realmente, aleluia, fazer algo mais para o Senhor. Diante das adversidades, quem sabe você tem deixado de fazer, mas nesta noite Deus diz para ti: é hora de recomeçar. Hoje é dia de recomeço. Enquanto tem muita gente terminando as suas vidas, indo para o inferno, você está recomeçando uma vida para a vida celestial, para as mansões celestiais, em um caminho reto, santo, puro e verdadeiro, porque o teu olhar não estará perdendo a atenção em coisas alheias deste mundo, em coisas que tiram a atenção, o foco em Jesus Cristo, mas fique olhando para Ele e você vencerá. Você que está na campanha, vem à frente. Eu quero orar por você também. O propósito que você tem feito, quem sabe você não tem feito a campanha, mas você deseja iniciar uma campanha hoje, vem à frente também, faça um propósito a partir de hoje. O Deus que eu preguei é o Deus da Bíblia, é o Deus da palavra, de uma palavra viva, de uma palavra eficaz, de uma palavra poderosa, de uma palavra que se revela, de uma palavra que se manifesta, de uma palavra que está aqui através do seu Espírito, falando aos nossos corações nesta noite. Onde nós temos alguém que deseja se entregar para Jesus, que não é crente, ou que se afastou por um período dos caminhos do Senhor, mas diz: eu quero Jesus hoje. Levante a sua mão se temos alguém que quer reconciliar-se com o Senhor, quer aceitar a Cristo como Salvador da sua vida e dizer: eu quero Jesus como Senhor da minha vida. Temos alguém nesta noite aqui que deseja? Aleluia. Aonde? Temos duas mãos porventura. Parece que o pastor está me ajudando.
Aonde que estão essas mãos, se manifestem para que possam vir. Nós queremos orar. Hoje é o dia da tua vitória. Hoje é o dia da tua restauração. Hoje é o dia do reencontro. Hoje é o dia de tu alcançar aquilo que tu buscavas, porque pela fé tu encontrarás em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo nesta noite. Aleluia. Acredite naquilo que Deus poderá fazer na tua vida. Eu continuo pregando, eu continuo professando. Eu poderia citar muitos testemunhos meus. Eu poderia, desde a minha infância, nasci num lar cristão, tenho muitas experiências com Deus, com o Mestre, aceitando a Cristo, conhecendo Ele, tendo muitas experiências com Ele. Poderia citar muitas, mas em todas as minhas batalhas e lutas, eu posso dizer que até aqui a boa mão do Senhor tem me ajudado. Até aqui a boa mão do Senhor tem me guardado. Até aqui as misericórdias do Senhor têm sido estendidas. Levante a sua mão comigo. Eu gostaria de ouvir a sua oração enquanto os pastores estarão orando. Oremos neste momento, maravilhoso Deus, eterno Pai. A minha gratidão, o meu louvor a Ti por esses momentos de poder estar aqui na Tua presença, intercedendo pelos Teus filhos. Vidas que chegam diante do Teu altar. Quem sabe corações que estavam aqui divididos, olhando para trás e vendo tantas coisas que não têm dado certo. Tantas coisas que não têm dado certo. Mas Senhor, Tu és o Deus que tem falado conosco para colocar a mão no arado e olhar para frente e não olhar para trás. E nesta noite, pelo poder que há na Tua palavra, nós cremos no poder transformador, no poder renovador. Senhor, aonde Tu estás renovando vidas, enchendo do Teu Espírito, fortalecendo corações. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde vidas estão sendo transformadas, aonde vidas estão sendo libertas, aonde vidas estão sendo cheias do Teu Espírito. Eu creio que vidas aqui nesta noite, Senhor, que têm sido tentadas e muitas das vezes têm cedido às tentações para o diabo, e que têm caído e se levantado, e caído e se levantado, e têm se cansado desta vida. Mas nesta noite o Teu Espírito, o Teu poder renova, o Teu poder renova, o Teu poder renova, o Teu poder alegra, o Teu poder fortalece, o Teu poder restaura. O Teu poder, Senhor, está aqui nesta noite, e nós cremos no milagre, nós cremos no poder, nós cremos na restauração, porque Tu és Senhor da nossa vida. Aleluia. Pode soltar, querido. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus está aqui nesta noite. Acredite no milagre de Deus para a tua vida nesta noite. Aleluia, Jesus. Quem é como Tu, Senhor, que se curva para ver a terra? Cumprimenta teu irmão, dá um abraço nele. Dá um abraço no teu irmão antes de sair daqui, irmão. Que se curva para ver a terra. Quem é como Tu, Senhor, que se curva para ver o céu? Que se curva para ver o céu? Que se curva para ver o céu? Não sai ainda, não sai sem a bênção apostólica. Para ver a terra, Fica. a gente até entende. Você precisa receber a bênção apostólica ainda. Se curvar para ver o céu, esse é de entendimento. Sua grandeza é maravilhosa, não tem explicação. Receba a minha adoração, receba a minha adoração.
nosso Salvador. Receba a minha adoração, receba a minha adoração. Ainda fecha os olhos e adora, irmão. Se sentir de colocar a mão no teu peito, coloca. Se sentir de adorar com os olhos fechados, fecha os teus olhos e adora. Diga: Senhor, Tu és santo, eu não vou voltar para trás não, Senhor. Olha só. Quem é como Tu, Senhor, que levanta o que está caído, desprezado e oprimido, mas faz surgir um novo amanhecer. Quem é como Tu, Senhor, que mostrou lealdade a Davi, mesmo quando ele errou, mas o Senhor não tirou tudo dele. Ser leal ao seu servo Davi, a gente até entende, mas levantar o que está a cair excede entendimento. Sua grandeza é maravilhosa, não tem explicação. Receba a minha adoração. Pode cantar, irmão, pode cantar. Receba a minha adoração. Receba a minha adoração. Receba a minha adoração. Diz comigo. Tu és santo, maravilhoso, glorioso, Rei do universo, dono da vida, és o nosso Salvador. Tu és santo, maravilhoso, glorioso, Rei do universo, dono da vida, és o nosso Salvador. Receba a minha adoração. Diga para Deus ainda mais uma vez. Receba a minha adoração. Se tu levanta a mão, é porque Ele permite. Receba a minha adoração. Se tens algum movimento, é porque Ele o Receba a deixa. minha adoração. Receba, Senhor. Oh! Obrigado, Jesus. Aleluia. Quantos entenderam a mensagem? Diga amém. Que nós venhamos sempre estar olhando para Cristo, né? Queridos, nós temos oração hoje, né, todos os dias da semana, de segunda a sexta, das 21 horas, 21h30 minutos até as 22h30 minutos, tá bom? Então, quem quiser ficar com a gente orando, tem esse privilégio de estar juntamente conosco. O irmão Mário avisa aqui também que a equipe de evangelismo, né, deve estar aqui na frente da igreja sábado, às 8h30 da manhã, para evangelizar lá no bairro Sangão, porque à noite, no sábado, vai ter um trabalho de tenda, né, um trabalho que começa lá naquele bairro. Vamos orar nesse momento, né, vamos orar pelos nossos irmãos que trouxeram sua contribuição, seu dízimo, sua oferta missionária. Vamos abençoar para que Deus não deixe faltar o mantimento na sua casa. Amém? Bendito Deus, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui nessa noite, ó Deus, de louvar o Teu santo nome, de ouvir a Tua palavra. Também te agradeço pelos Teus filhos, ó Deus, que foram tocados, ó Deus, por Ti, ó Senhor, e com um espírito, Senhor, de gratidão, trouxeram sua contribuição missionária, trouxeram o seu dízimo à Tua casa. Senhor Deus, que o Senhor possa prover o mantimento, não deixe faltar o pão, Senhor Deus, na casa dos Teus filhos, os Teus filhos também que estão aqui, que o Senhor possa abrir as portas de emprego, não deixe faltar, Senhor, o pão de cada dia na nossa mesa, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Que a bendita graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós. Cada crente, Criciúma, e se Deus é por nós, Deus vos abençoe em nome de Jesus. O nosso agradecimento a todos que aqui vieram nesta noite, os nossos irmãos, pessoas amigas que vieram aqui nos visitar. Deus abençoe a cada um dos nossos telespectadores RC.